E se eu te ensinar uma ferramenta que vai aumentar consideravelmente a sua probabilidade de ganho no mercado de opções? Fala galera, aqui é o Investidor Monge. Hoje eu vim mostrar para vocês como fazer uma ferramenta usando o Excel para que você possa fazer uma análise que vai aumentar muito a sua probabilidade de ganho no mercado de opções. Essa ferramenta eu já utilizo ela já há algum tempo e ela me traz resultados fantásticos. Ela que traz a maior rentabilidade que eu tenho na carteira hoje. Então fica aí até o final do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante a continuar fazendo esses conteúdos para vocês. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos é o histórico de cotação do ativo. Você pode pegar esses dados através do Excel ou através do Google Sheets ou de outra fonte. Eu vou utilizar o Profit, que é a plataforma que eu utilizo. Então aqui no Profit é botão direito no gráfico, copiar para Excel, em uma planilha vazia, Ctrl V. Aqui nós temos a data do pregão, a abertura máxima, mínima e o fechamento. Abertura máxima e mínima nós não precisamos, eu vou excluir, beleza? Então, ok. Primeira coisa a se calcular é o retorno de um dia para o outro. É possível fazer uma conta simples, né, desse dividido por esse, menos 1, e a gente sabe quanto que retornou de um dia para o outro. Mas isso, numa série de dados grandes, gera um erro. E nós vamos utilizar o logaritmo neperiano para fazer essa função. Então eu vou vir aqui na última célula, uma célula para cima, porque eu preciso dividir esse por esse, e daqui para cá não teria nada, daria erro. Então, para abrir a função igual, ln, e o número esse dividido por este. Isso aqui me dá o retorno do dia. Faço Ctrl C, copiar a fórmula, Ctrl Shift, setinha para cima, eu vou até o final e aperto Enter. E aqui ela replica para todos os campos. Aqui eu vou botar em percentual, aumentar 2 casinhas e ok. Eu sei que de ontem para hoje, de 16 para 17, a Petrobras caiu 1,11%. Beleza? Então aqui eu vou chamar de log retorno. É o primeiro dado que a gente precisa. Após isso, eu vou calcular o desvio padrão desta série de dados. Então, para calcular isso, eu vou aqui na última célula e eu vou calcular o desvio padrão de uma amostra. Eu preciso calcular uma amostragem de desvio padrão. Eu vou utilizar um mês. O mês tem 30 dias, convencionalmente, mas não são todos os dias que tem pregão. Então, não vamos utilizar os dias úteis, que são 21 dias úteis, 21 pregões. Então, vou contar aqui 21 casinhas, só para eu saber onde eu vou começar. Como essa aqui está começando uma casinha para cima, então são 22 casinhas, né? Então, aqui que eu vou começar, e toda esta amostragem aqui do lado, que vai ser parte do cálculo. Então, vamos aqui, igual 10 VPAD, 10 VPAD A de amostra, cabe a amostragem que a gente quer coletar. E fecha a função. Acesso igual ao outro, Ctrl C, Ctrl Shift, setinha para cima, Enter, coloco tudo em percentual, 2 casinhas, e aqui eu já tenho o desvio padrão de 21 dias. Vou botar aqui 10 VPAD 21. Ok. Com isso aqui eu já consigo calcular a volatilidade histórica. A volatilidade ela é calculada multiplicando esse valor do desvio padrão pela raiz quadrada de um valor. Nós precisamos anualizar
esse valor do desvio padrão, que está em base mensal, e nós precisamos anualizá-lo. Para fazer isso, nós vamos multiplicar pela raiz da quantidade de dias do ano. O ano tem 365 dias, mas nós iremos utilizar os dias úteis, que são 252 dias. Então a função é esta, é igual esse vezes raiz de 252. Pronto. Jogo para tudo para baixo. Percentual. E aqui eu tenho a vol histórica. Tem a volatilidade histórica já do ativo. Aqui já temos uma informação importante, que é a volatilidade histórica, mas nós precisamos calcular mais algumas coisas, que são os percentis. O que nós temos agora é a volatilidade da Petrobras. Olhando esses números, a gente pode saber que a volatilidade dela está em 36, mas teve momentos que ela esteve mais alta, 49, teve outros momentos que uma volatilidade que parece ser baixa, de 28%, mas como eu vou falar que essa volatilidade ela é alta ou baixa? Porque depende. Tem ativos que são muito voláteis, ou seja, que eles variam demais. A Petrobras é um deles, eles variam demais. Então, se eu comparar a Petrobras com a Itaúsa, a volatilidade da Petrobras sempre será maior do que a Itaúsa, porque a volatilidade normal da Petrobras é muito mais alta que a volatilidade normal de Itaúsa. Então, eu preciso ter um parâmetro para saber se a volatilidade específica da Petrobras está alta ou baixa, comparando o seu próprio comportamento. Então, tem uma função matemática chamada percentil, que ela nos ajuda a verificar isso. Então, a função é igual percentil. Percentil, esse aqui, percentil de um intervalo, tá? Nós selecionamos a matriz e depois qual o tipo de percentil que nós queremos, que é o K. Nós vamos utilizar aqui a volatilidade histórica e desse intervalo, esse intervalo será de 60 dias. 61 porque comeu a primeira aqui. Então aqui eu tenho 60 números, eu tenho 60 amostras, né? 60 amostras, são 3 meses de dias úteis aproximadamente. É como se gerasse uma média móvel. Então aqui ponto e vírgula para o K e eu vou querer saber o percentual, o percentil de 20%. Que significa, quero saber de toda a história da volatilidade dela, quais os momentos que esteve abaixo de 20%. Olha o percentual. Então isso aqui vai ser o percentil baixo. Percentil baixo. E eu vou replicar isso aqui como se fosse uma mediana, percentil da mesma matriz de 61, porém 0,5, que é uma mediana. Aqui também, percentil do intervalo da mesma matriz. Opa, passei demais. Aqui, 61, ponto e vírgula, 0,8, que vai ser o percentil alto. Vou replicar para todo mundo aqui. Percentil baixo, percentil médio, percentil alto. Então aqui nós temos já os percentis. Opa, temos algum erro aqui. Deixa eu ver o que eu errei. É na volatilidade histórica. Pronto.
Aqui, volatilidade histórica, e aqui também está na volatilidade histórica. Ok. Pronto, nós já temos aqui os percentis. Agora eu vou colocar isso aqui num gráfico para a gente poder visualizar e entender um pouquinho mais sobre isso. Vou pegar todos esses dados, tá? Eu vou inserir um gráfico de linha. Vou colocar ele aqui em cima para eu aumentá-lo. E vou retirar todos os dados que eu não preciso. Eu não preciso do fechamento, não preciso do log retorno, do desvio padrão. Eu preciso da volatilidade histórica, do percentil baixo, médio e do alto. Pronto! Bom, nós temos aqui um gráfico. Eu vou só filtrar isso aqui para poder diminuir o período para a gente poder visualizar. Então, eu vou colocar aqui só 2023 e 2022. Pronto! Olha que gráfico bonito que nós temos aqui. O que esse gráfico fala para nós? Essa volatilidade aqui, essa linha amarela, essa pena amarela, é a volatilidade histórica. Aqui é o percentil baixo, o percentil médio e o percentil alto. 20%, 50% e 80%. Então, o que o gráfico está falando para nós? Ele está mostrando que a Petrobras, neste momento, está com uma volatilidade alta, acima de 80% das vezes que ela teve a volatilidade mais alta. Ou seja, ela está no momento de volatilidade alta. Neste momento aqui, ela teve uma volatilidade baixa, aqui teve uma volatilidade muito alta. Então, o gráfico gera uns pontos de referência para a gente saber se ela está alta ou está baixa. E o que nós podemos fazer com isso? Aqui que está a grande jogada, né? Volatilidades altas faz com que as opções fiquem caras. Opções caras, nós temos a oportunidade de fazer vendas de opções. Quando a gente vende opção, a gente ganha um dinheiro, ganha o crédito, porque nós estamos vendendo. E nós temos que vender assim que as coisas estão caras. Você vai vender um carro, você vai vender quando ele estiver caro, não vai vender quando ele estiver barato. E nas opções é a mesma coisa. Então, no momento que estiver caro, nós podemos montar estratégias que vendam opções. E assim que a volatilidade retornar para a sua mediana ou ficar baixa, nós compramos. Aquilo que nós vendemos, nós compramos. Então, nós vendemos caro e compramos barato. Isso se chama negociar volatilidade. E tem um fenômeno muito interessante que acontece, é que a volatilidade ela tende a retornar para a sua média. Então, sempre que a volatilidade estiver muito alta, ela tende a retornar para a sua mediana, ou seja, ela tende a cair. Se ela está alta, em algum momento ela vai cair. Então, isso gera probabilidades na casa de 70%, 80%, 90% de ganho, probabilidades de ganho, tá? Probabilidade de sucesso na operação. Então, é um momento interessante para se montar esse tipo de estratégia. Quais estratégias? Temos várias, né? Pode-se montar algum tipo de trava, algum tipo de venda coberta. Você pode montar uma venda de strangle, ou seja, várias operações que se beneficiam de opções caras. Então, tudo que estou falando aqui não é nenhuma recomendação, tá? É apenas didático para você estudar, mas saber que existe uma forma de analisar a volatilidade. Eu uso bastante isso aqui e faço várias operações de venda de strangle, que na maioria das vezes me geram uma grande quantidade de dinheiro. Algumas vezes dá errado. O strangle tem um risco alto, tá? Então você precisa conhecer bem a estratégia. Não é para sair montando e ganhando dinheiro assim, não dá para fazer. Mas se você estudar bem, estudar os riscos e fazer ela
com um certo lastro. O lastro é você montar a estratégia com uma grande margem de erro. Ou seja, você montar uma estratégia que o ativo pode subir 30% para cima, ou então cair 30%. Subir 30% para cima é pleonasmo, né? Mas o ativo pode subir 30%, pode cair 30%. Isso você tem uma grande margem, uma grande área de erro, né? Isso eleva a sua probabilidade de ganho para coisas de 90%. Então, é uma estratégia que eu utilizo bastante, é uma ferramenta que eu uso bastante. E é isso aí. Espero que seja muito útil para você. Mas estudem bem, estudem os riscos e comece pequenininho e bons investimentos aí. Um abraço.